A câmera já volta mesmo. Vem que quer, baixinho. Vamos pra Portugal. Companheira, tudo bom? É, mulherada? Como vai? Vamos pegar a imagem, tá bom? Vai, pessoal. Tá bom? Fala, cara. Tudo bom? Terezinha, Mari. Então, tem uma moçada aqui, né, dessa nossa União da Juventude Socialista, que talvez não conheça essa história, mas não foi fácil organizar o PCdoB, aqui e no Acre. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que pegaram todos os nossos filiados, que não eram muitos, era uma lista aí de uns, sei lá, uns 40, eu nem sei se chegou a 50, o Perpétuo deve lembrar mais disso, porque ela é um pouquinho mais antiga do que eu. Mas acho que não dava 50. Aí uns conservadores aqui de Cruzeiro do Sul, que não falta, foram na Polícia Federal dizendo que nós estávamos filiando o pessoal, falsificando ficha de filiação. Porque o cara do cartório chegou um pacote de filiação do PCdoB. Você disse, vixe, comunista em Cruzeiro do Sul e aos montes, tinha uns 50, não dava nem 50. Aí sabe aquele fuxico na cidade. Quando 2 semanas depois a Polícia Federal traz uma metralhadora, né? Chegava na casa das pessoas, buzinava. São fulano de tal mora aqui? Mora. A mulher vai chamar, o senhor está intimado para aparecer na polícia. Dá depoimento na Polícia Federal para explicar se ele tinha assinado aquela ficha ou não. Olha sacanagem. Imagina o pavor, ele passava sem quanto tempo tentando convencer alguém a assinar uma ficha. Depois que o cabo assina, a primeira visita que ele recebe da Polícia Federal, para ele se explicar, o cabo dava. Era para arrebentar com o PCdoB mesmo. Isso foi uma confusão danada. Estou contando isso porque 3 anos depois disso, eu fui muito medroso conversar com o promotor de justiça para pedir para ele aliviar, porque aqui virou um processo. E eu fui contar para esse promotor de justiça o que é que tinha acontecido. E contei a história do pai da Perpétua, o seu Jararaca, que, né, ficou bravo. Foi o único bravo foi o Jararaca. Pensava que tinha muita gente metida ao valente, mas chegava na Polícia Federal assim, não, eu falava bem baixinho. O Jararaca não fez confusão. Né? Aí eu fui contar para o promotor de justiça na época, pedindo a ele para ele aliviar na canetada que não tinha nada de errado. E esse promotor de justiça hoje é desembargador, já foi presidente do Tribunal de Justiça. Eu nunca me esqueço disso. Hoje é um grande amigo meu, aliás, meu eleitor, vou até revelar o eleitor da Perpétua, dizendo que quando se aposentar, vai vir voltar para Cruzeiro do Sul, que ele quer se ficar e se candidato a vereador. Porque ele pensa bem, viu? Vocês aí não se aguentando aí. Foi o promotor Samuel Evangelista. Foi a primeira vez que eu vi alguém do judiciário e eu com medo de conversar com ele, quando eu terminei de contar, esquece isso que eu vou mandar arquivar esse processo. Mas naquela época, estou contando isso, camaradas, para dizer que naquela época, construir uma organização democrática já era muito difícil. Imagine construir uma organização partidária como o nosso partido, que é o Partido Comunista do Brasil. Só que de lá para cá, mudou muita coisa. E ainda bem que mudou para melhor. De lá para cá, o Brasil conquistou liberdades. Naquela época nós estávamos na chamada abertura democrática. Tinha muito preconceito. Mas o Brasil aprofundou a sua democracia. De lá para cá nós construímos uma trajetória política no Acre, que é uma trajetória que eu considero invejável no nosso Estado. De lá para cá nós precisamos fazer o balanço das nossas conquistas e nós precisamos identificar também as nossas limitações para que a gente possa dar passos à frente. E aí eu queria destacar 5 questões rapidamente com vocês. Primeira delas, o maior acerto político do nosso partido
foi lutar muito para construir uma coisa chamada Frente Popular do Acre. Para vocês terem uma ideia, naquela década de 80 até 1990, a gente propunha ao Partido dos Trabalhadores construir uma frente de esquerda no Acre e o PT era contra. Porque ele tinha uma outra opinião, tinha uma outra visão sobre que caminho trilhar na política do Acre. Mas o presidente Lula foi candidato a presidente pela primeira vez em 89. E como surgiu uma aliança nacional chamada Frente Brasil Popular, aqui no Acre, nós, em 90, reeditamos aquela experiência. Criou-se um ambiente político no Acre capaz das forças de esquerda se entenderem para fazer pela primeira vez uma aliança. E pela primeira vez a gente fez uma coisa chamada Frente Popular do Acre. Hoje é muito fácil falar desse nome, Frente Popular, até porque a Frente Popular conquistou os espaços políticos mais importantes do Acre. Mas naquela época a política era hegemonizada, era controlada ou pelo PMDB, e na década de 80 o PMDB cresceu muito no Acre, desde a eleição do Labor, depois foi espalhando a sua influência, ou então pelo PP de hoje, que na época era o PDS, a velha arena. Só existiam esses dois blocos políticos. E você tinha que escolher entre duas forças. Ora o PDS ganhava, ora o PMDB ganhava. Mas você não tinha um caminho novo. Então nós abrimos um caminho novo. Nós dissemos, tanto o modelo apresentado pelos mais conservadores da arena se esgotou, como também o modelo político e administrativo apresentado pelo PMDB também se esgotou para o Acre. A gente tem que abrir um caminho novo. E foi ali que nós lançamos a candidatura do Jorge Viana para governador, em 1990. Quem hoje vê o Jorge Viana falar, aliás, ontem ele estava dando um discurso, né, lá na chegada de Lula em Rio Branco, todo mundo batendo palma, gritando, é um frisson quando ele aparece. E se lembra da primeira vez que o Jorge Viana falou em público, acho que o Zé Maria aqui lembra disso. Primeira vez que o Jorge Viana falou em público foi aqui em Cruzeiro do Sul. Primeira vez. E não foi no público aberto, não foi em cima do palanque, não. Foi no Samambaia. Ali no Samambaia. Samambaia? Estamos aqui, o Samambaia está ali. Porque a entrada é por aqui. Então o Samambaia está ali. Foi no Samambaia. O Jorge Viana, para vocês terem uma ideia, era tão acostumado com o microfone que ele ia falar, pegar o microfone assim. Boa noite, não sei mais o que, e a gente ficava empurrando a mão aqui por trás para poder ele levantar o microfone e botar na boca. Ele não conseguia botar o microfone na boca, primeira vez que ele foi falar. A primeira